fazer propaganda ao software. Só tenho pena é de não ter umas ações, disto não ser uma empresa e não ter umas ações, porque podia ganhar uns trocados com esta propaganda que faço. Mas pronto, de qualquer forma, sejam todos bem-vindos, quer os que estão aqui, quer aqueles que estão a assistir através do Facebook. O que eu vou fazer, obviamente, o que estava previsto no convite que me foi dirigido pela Associação de Estudantes da FCSH, era fazer uma apresentação do Zotero como uma ferramenta para trabalho académico. Não é em 2 horas, que é mais ou menos o tempo que eu tenho previsto aqui, 1h30 talvez, depois com mais meia hora de perguntas. Não é em 2 horas que eu vou ensinar, seja quem for, a trabalhar com o Zotero, com todas as suas características, todas as suas funcionalidades. Mas o objetivo, obviamente, é talvez mostrar-vos algumas dessas vantagens, algumas dessas potencialidades e, com isso, estimular, talvez, que depois, com um bocadinho mais de paciência da vossa parte, possam incorporar a utilização do Zotero no vosso cotidiano académico. O Zotero pertence a uma família de programas informáticos, de softwares, que são genericamente designados por gestores de referências bibliográficas. Mas quer o Zotero, quer outros softwares, como o Mendeley, por exemplo, há quem afirme, aí eu discuto sempre, mas há quem afirme que o Mendeley é inclusive melhor que o Zotero. Tem pelo menos a mesma vantagem que o Zotero, que é uma ferramenta gratuita e de acesso aberto. Mas quer o Zotero, quer o Mendeley, quer o EndNote, ou outros softwares semelhantes, eles são muito mais, hoje em dia, do que meros gestores de referências bibliográficas. São softwares que permitem organizar a informação, que permitem gerir conhecimento, que permitem organizar o nosso computador, os nossos ficheiros, a nossa produção científica, a nossa produção académica, para além de aquelas tarefas básicas que é organizar bibliografia, fazer notas de rodapé, organizar uma bibliografia no final de uma tese, de um trabalho académico, por aí fora. Mas essas são talvez as funcionalidades mais básicas, mas ele pode ir muito além disso, ele pode nos ajudar a organizar o nosso conhecimento, em qualquer área de conhecimento, seja ela a história, seja a filosofia, seja sociologia, antropologia, literatura, seja aquilo que for. Porque, no fundo, todos nós trabalhamos com dados, todos nós trabalhamos com referências bibliográficas, todos nós trabalhamos com uns ou mais do que outros trabalham com imagens, com websites, com vídeos, com som, sei lá, com documentos, com manuscritos, seja aquilo que for. Mas tudo isso é informação, são dados. Né? E todos esses dados, quando nós começamos a acumular um conjunto de informação bastante significativa, há uma necessidade que é de dar ordem àquilo. Organizar as coisas, poder recuperar facilmente uma informação de que temos necessidade para escrever um parágrafo, para escrever um texto, para escrever um trabalho para uma licenciatura, para escrever uma tese, seja aquilo que for. E, portanto, essa necessidade que nós temos de organizar a informação e de recuperar essa informação de forma eficaz e rápida, obviamente que se podia fazer e fazia-se antigamente fazia-se com caixas de sapatos e fichas de cartão, não é? Onde se organizava toda essa informação que nos era dada, depois em bases de dados genéricas, e agora temos estes programas, estes softwares produzidos especificamente para estas funções. O Zotero, na minha perspectiva, tem várias vantagens face aos outros softwares. É um software gratuito, o EndNote, por exemplo, é pago, e é bem pago. É um software de acesso aberto e de código livre também, ou seja,
quem perceber um bocadinho de software pode fazer alterações e adaptações ao próprio software, e portanto ele é adaptável, personalizável também. E depois, na minha perspectiva, tem uma vantagem adicional. Foi o facto de ele ter sido feito por futuros utilizadores do software. Não é? Futuros utilizadores do software. Ele foi feito num centro de investigação, numa universidade norte-americana, de um centro de investigação de história, o Center for History and New Media. E, portanto, ele foi feito com o input, com a colaboração de historiadores, de gente das humanidades, e nesse sentido, eu acho que ele se adapta bem, diríamos em inglês, um programa user-friendly para as tarefas que os humanistas, incluindo os historiadores e outros, obviamente, têm que executar, quer durante a licenciatura, quer durante o mestrado, na fase de investigação, quer na docência. Portanto, é nesse sentido que me parece que ele é um software muito interessante. Ora bem, nesse sentido, o que é que eu pensei para fazer nesta sessão? Em 2 horas não é possível fazer muito, obviamente, mas o que é que eu pensei fazer aqui? Mostrar o software, obviamente, a instalação, assim, rapidamente mostrar como é que se acede ao software e como é que se instala, e depois algumas funcionalidades básicas e as utilizações mais ou menos avançadas do software. Eu para isso eu julgo que vou gastar aí cerca de talvez 1h30, se calhar até menos do que isso. E depois disso, abria no fundo a dúvidas, questões que vocês tivessem, que fossem tendo, para se perceber, no fundo, esta utilização do software, que mais do que vocês aprenderem a funcionar com a ferramenta, é aprenderem ou ficarem cientes, mais do que aprenderem, é ficarem cientes da sua utilidade, mas também das limitações, porque também tem limitações, obviamente, e portanto ter essa perspectiva crítica sobre o software é fundamental para nós depois percebermos se o conseguimos usar ou se não conseguimos, se vale a pena usar o software ou não. Ora bem, eu para isso vou partilhar aqui a tela, não sei se depois, a partir do momento em que eu partilho a tela, se vocês continuam a ver a minha cara ou não sei como é que isso depois é formatado aí do lado de quem está a ver, mas também se não vir a minha cara também não se perde grande coisa e portanto estamos todos à vontade. Eu vou partilhar aqui a tela do meu computador e ir mostrando as várias vertentes do software, fazendo aqui alguns exercícios. Como a sessão vai ficar gravada, não se preocupem se não conseguirem acompanhar logo no imediato tudo aquilo que eu for fazendo, se eu for fazendo assim demasiado rápido. Se for caso disso, eu depois posso partilhar, inclusive com a Associação de Estudantes, um conjunto de vídeos que eu tenho pré-gravados normalmente para as aulas, onde explico as diferentes fases de utilização do software e, portanto, isso depois pode ser partilhado no YouTube e linkado para a página da Associação. E estando isto gravado, a sessão gravada, podem sempre voltar atrás e rever uma ou outra coisa que tenha ficado com dúvidas. Ora bem, então vamos lá começar aqui a partilhar, esperemos que a tecnologia não nos deixe ficar mal. E deixem-me só ajustar aqui o meu ambiente de trabalho. Pronto, eu julgo que todos estão a ver o meu ambiente de trabalho. Espero não aparecer aqui nada pessoal e pouco partilhável, mas julgo que não. E, portanto, obviamente eu já tenho o Zotero instalado. O Zotero está aqui. Vou fazer um pequeno exercício, um conjunto de exercícios com uma temática específica, mas que pode ser esta, podia ser esta, como podia ser outra qualquer. E depois fazer uma aplicação da informação que vamos recolher no Zotero num pequeno texto
de 2 páginas que simula um trabalho académico, um artigo, uma tese, aquilo que vocês entenderem. Bem, a primeira coisa a fazer, obviamente, é a instalação do software. O software, o Zotero, é fácil de encontrar. E aqui na instalação do software, o Zotero é instalado com um software individual, como software próprio, mas depois ele tem que ter uma conexão, tem que ter uma ligação entre o software, entre o Zotero e o browser de internet que vocês usam. O browser de internet, aqui no download, o browser de internet é dependente daquilo que vocês usarem. Portanto, eu neste caso uso normalmente o Firefox e, portanto, o Zotero pode ser instalado usando aqui o Zotero 5.0 para o Windows, fazendo o download e fazendo depois a instalação. É um programa muito fácil de instalar. Vocês fazem o download e depois executam o ficheiro e aquilo é quase só seguinte e está feito. O passo seguinte é fazer então a tal ligação entre o Zotero que nós acabamos de instalar e o browser que nós tradicionalmente usamos para navegar na internet. Neste caso, o Firefox. Mas ele funciona também no Chrome, não funciona no velhinho Internet Explorer. Portanto, é sempre o conselho que eu dou, que se alguém tem essa coisa instalada no computador, mande fora, está bem? Mas já ouvi dizer, nunca experimentei ainda, que ele funciona também no novo browser da Microsoft, o Edge. Não tenho a certeza, nunca experimentei, mas quem tiver esse browser também pode aceder ao site do Zotero. Se ele for compatível, estará aqui um conector, nesta parte estará aqui um conector para isso. E, portanto, fazendo o download, depois de fazer o download, vocês devem ir de instalar o software. Portanto, o software, vamos supor que já fizemos a instalação e ele está aqui, é este software, é este o layout, digamos assim, a área de trabalho do Zotero. Não é um programa muito bonito, portanto, não é por isso que vocês o vão usar, certamente, mas é relativamente intuitivo. Depois de fazer esta instalação, vocês têm de fazer a instalação do conector. Porquê? Porque o Zotero a maioria esmagadora da informação que nós vamos recolher para o Zotero e trabalhar no Zotero é uma informação que nós recolhemos hoje em dia, na maior parte dos casos, na internet. Ou porque estamos a consultar uma biblioteca online, ou porque estamos a consultar uma base de dados de artigos científicos, ou porque estamos na Amazon e queremos registar um livro que encontramos, ou porque fazemos a navegação no Google Books, no Google Scholar, ou outras bases de dados onde é possível interagir com o Zotero e recolher a informação bibliográfica. Ou porque queremos recolher informação sobre os sites que estamos a navegar, que também é possível guardar essa informação no Zotero. E, portanto, uma parte substancial da informação que hoje em dia nós usamos vem da internet. Obviamente que ele também pode incorporar outro tipo de informação que não seja disponível na internet. Se vocês estão a trabalhar num arquivo, por exemplo, podem introduzir dados sobre os documentos que estão a consultar no próprio Zotero. Tem que o fazer manualmente, neste caso, na maior parte dos casos, mas em alguns arquivos, inclusive nos arquivos norte-americanos, por exemplo, que estão online, é possível navegar nos arquivos e recolher a referência às fontes manuscritas que estão catalogadas online. É possível recolher essas fontes automaticamente para dentro do Zotero também. Mas para isso tem que funcionar este conector. Portanto, ele vai fazer o download do conector, perguntar se vocês querem continuar para a instalação, vocês dizem que sim, e ele faz a instalação do conector, adicionar, e essa instalação é feita, deixem-me só ver aqui, é feita, portanto, só uma questão de permitir, dizer que sim, que permitem a instalação. Ao fazer isso,
ele aparece um conjunto de links, digamos assim, de botões, não é? Links de botões aqui, que vão mudando a sua configuração, este botão onde eu estou a passar o rato, que vão mudando a sua configuração consoante a tipologia de dados que nós estamos a visualizar no browser e a tipologia de itens que queremos recolher para o Zotero. Portanto, em termos de instalação é relativamente simples. É fazer o download do programa, correr o executável e seguinte, e depois instalar o conector. Depois de vocês instalarem o programa, o Zotero, se vocês quiserem instalar conectores para todos os browsers disponíveis, podem fazê-lo e aí só têm que instalar os conectores. Portanto, têm que aceder ao site do Zotero com o browser que querem ligar ao Zotero e fazer essa ligação. Pronto, e a partir daí estamos prontos para navegar, digamos assim, para usar o software. Eu vou pôr aqui na página de abertura do Google, para depois partirmos daqui para fazermos alguns exercícios, ou para eu fazer alguns exercícios de demonstração. Ora bem, no Zotero, o Zotero tem uma organização que é muito semelhante à organização dos ficheiros no computador, no explorador do Windows. Ele organiza as vossas referências, toda a informação em pastas, que aqui são chamadas coleções. Não é? Organiza isto em pastas e subpastas e por aí afora. Dentro das pastas vão constar os diferentes itens bibliográficos, que estão aqui organizados, no meu caso, por criador, portanto, autor, título, ano e data de modificação, e depois os dados específicos de cada um dos itens que nós temos aqui são apresentados nesta coluna do lado direito. Tem uma ferramenta de pesquisa, tem uma ferramenta que permite introduzir manualmente as referências bibliográficas ou outras, quando nós não as encontramos online e não podemos fazer automaticamente a sua inserção, entre outras funcionalidades que provavelmente não irei ter tempo de falar todas, mas depois vocês vão poder descobrir. O essencial, antes de começar, é ir às preferências, no editar preferências, ir às preferências e configurar genericamente o Zotero, para que ele, no fundo, depois possa responder às vossas necessidades. Isto aqui, aquilo que eu vou aconselhar, obviamente, é variável, ou seja, eu tenho umas preferências de utilização, vocês terão outras e, portanto, cada um adapta como quer. No entanto, há coisas aqui que vale a pena fazer. Como eu vos disse inicialmente, o Zotero deve ser pensado como uma ferramenta de organização de informação. E essa é talvez a sua principal vantagem. Mais do que fazer notas de rodapé e bibliografias, é organizarmos conhecimento, organizarmos informação, que é talvez o mais importante e o mais significativo aqui. Ora bem, e isso passa pela catalogação. Por catalogar, por indexar a informação que é introduzida no Zotero. E essa indexação é feita através de etiquetas com palavras-chave que, no fundo, que representam os assuntos que estão associados às páginas, às imagens, aos vídeos, aos sons, às referências a livros, artigos, que nós vamos acumulando dentro do Zotero. E esse trabalho deve ser um trabalho feito com ponderação, bem planificado, logo desde o início, quando vocês começam a trabalhar com o Zotero, porque senão, no final, quando vocês têm dezenas, centenas, milhares de referências no Zotero, nada daquilo vai ser funcional. Vocês acumularam um conjunto de informação, não é? Mas não conseguem com ela produzir nenhum conhecimento porque não conseguem recuperar informação. Se vocês estão a trabalhar estão a fazer uma licenciatura, por exemplo, será antropologia, sociologia, história, seja aquilo que for, vocês vão ter dezenas de cadeiras, vão ter dezenas de bibliografias, vão ter dezenas de trabalhos para produzir. Ora, cada um tem um tema específico, tem uma bibliografia específica. Se vocês não conseguirem catalogar aquilo, indexar, organizar por assuntos aquela informação, não é? Quando chegam ao final da licenciatura, se querem encontrar a bibliografia de um trabalho que realizaram no início da licenciatura,
porque entretanto é o tema que vocês escolheram para fazer mestrado ou coisa assim, vocês vão ter muita dificuldade se não o organizarem. Por isso, este discurso, para quê? Apenas por causa de um botão que está aqui, neste separador geral das preferências. E porquê? Porque o Zotero pode importar automaticamente dos locais onde nós vamos buscar a informação, bases de dados, bibliotecas, arquivos, ele pode importar automaticamente as etiquetas que estão associadas a esses itens bibliográficos ou outros. Qual é o problema de importar automaticamente isto? É que cada biblioteca, cada arquivo, cada base de dados tem o seu sistema de catalogação, tem o seu tesaurus próprio, tem a sua lista de assuntos, os seus cabeçalhos de assuntos. Nem todos, diga-se passagem, muito eficazes. As grandes bibliotecas, a Biblioteca do Congresso Americano, a British Library, a Biblioteca Nacional Francesa, mesmo a Biblioteca Nacional, na sua versão mais recente, tem esses cabeçalhos de assuntos a funcionar bem. Mas o que acontece é que, se nós estamos a recolher informação numa biblioteca inglesa, numa biblioteca francesa, numa biblioteca espanhola, por aí fora, vamos recolher etiquetas em várias línguas. Quando queremos recuperar informação, livros sobre, sei lá, antropologia criminal, uma coisa assim, não sei se existe essa disciplina, posso estar para aqui a inventar coisas, né? Ou história medieval, ou filosofia clássica, seja aquilo que for, se nós não temos aquela informação bem classificada dentro da nossa base de dados, nós não vamos conseguir recuperar aquela informação. E, portanto, é preferível estas etiquetas serem introduzidas manualmente por nós, portanto, eu normalmente aconselho a que esta opção seja desmarcada logo de início. Depois o resto são coisas relativamente simples. Não é? O procurar é a instalação normalmente de um pequeno software que permite fazer pesquisa em PDFs dentro do próprio Zotero. A exportação, a única coisa que vocês terão aqui de se preocupar, no fundo, é selecionar o estilo de citação bibliográfica que vocês querem que o Zotero use por defeito quando vocês estão a trabalhar com ele, mas isso depois pode ser mudado mais à frente, não tem sequer que ser feito aqui. E no separador citar, vocês têm um conjunto de estilos de citação bibliográfica instaladas por defeito, são 14 ou 15 que são instaladas logo por defeito, mas vocês podem adicionar mais, podem obter mais estilos bibliográficos. No site do Zotero existem mais de 3.000 estilos de citação bibliográfica, e isso é muito importante porque quando vocês, por exemplo, mais tarde forem produzir um artigo para uma revista, a revista tem normas de citação bibliográfica. Não é? Há regras para pôr o nome do autor, o título, o ano, a editora, põe editora, não põe editora, por aí fora. E neste site do Zotero vocês encontram estilos de citação para quase todas as revistas de muitas áreas do conhecimento, da história, da geografia, da sociologia, da literatura, por aí fora. E, portanto, vocês podem estar a escrever e usando e configuram as notas de rodapé e a bibliografia para o estilo de citação que é pedido por aquela revista ou pelaquela universidade onde estão a fazer o mestrado, seja onde for. E, portanto, esta secção é importante. Outra configuração importante aqui é este separador aqui dos processadores de texto. E aqui vocês devem instalar uma extensão. No meu caso diz que não está instalada, mas é um pequeno bug que o Zotero tem, porque está instalada. Instalar uma extensão para o Microsoft Word ou para outros tipos de software que vocês usem para escrever, neste caso o LibreOffice, por exemplo. E estas extensões permitem que depois o Word comunique com o Zotero e faça do Zotero o gestor das notas de rodapé e das bibliografias, como vamos ver depois um pouco mais à frente. E, portanto, aqui é só uma questão de instalar estas extensões e fazer depois uso disso. Eu normalmente uso também esta caixa de diálogo, adicionar citação clássica, porque me parece mais completa e, nesse sentido, mais eficaz para fazermos as notas de rodapé e a bibliografia. Mas
podem usar a versão mais moderna, digamos assim, também. Mas eu normalmente faço isto. Por fim, para terminar a questão das configurações, a parte da sincronização, e que eu aqui não referi, e devia ter referido, que quando vocês fazem a instalação do Zotero, depois de fazer a instalação do Zotero, é conveniente que façam o registro, no site do Zotero. Porque ao registarem-se no site, é um registro muito simples de se fazer, cria um username ou um e-mail e uma password, não tem que ser super poderosa, ninguém vai roubar referências bibliográficas a ninguém. Não é uma coisa que se roube. E, portanto, isto permite que depois estes dados de registro no site do Zotero permite que vocês fiquem com um espaço de armazenamento no site do Zotero, nos servidores do Zotero, que depois pode ser usado e deve ser usado para várias coisas. Esses dados de login, vocês devem colocá-los aqui no separador sincronização. Nos meus casos já estão sincronizados e, portanto, não tenho aqui esses dados, mas estariam aqui o username e a password para configurar o Zotero na ligação ao servidor do Zotero. E isto serve para várias coisas. Uma delas é a possibilidade que nós temos de, com uma conta do Zotero, podermos ter os nossos dados armazenados e partilhados entre vários computadores. Se vocês estiverem a trabalhar com um computador portátil na faculdade e na biblioteca, a recolher informação para o Zotero, e tiverem colocado aqui a sincronização, quando chegam a casa, e em casa tradicionalmente trabalham com um computador fixo e não com o portátil, por exemplo, se tiverem também no computador fixo instalado o Zotero, ele automaticamente vai sincronizar todas as informações que vocês colocaram na biblioteca dentro do portátil, no Zotero que estava instalado no portátil, elas são automaticamente sincronizadas com as informações que estão no computador. E vice-versa. Vocês trabalham, terminam de organizar a vossa informação no Zotero do computador, no outro dia a seguir, quando vão para a biblioteca e abrem o portátil, ele sincroniza e toda a informação é atualizada. Portanto, isso é uma grande vantagem. A segunda vantagem é que esta sincronização permite guardar uma cópia das vossas informações, não de tudo, mas uma cópia das vossas informações. A exceção são os ficheiros que nós associamos ao Zotero, porque os ficheiros ocupam muito espaço e o espaço que vocês têm no servidor do Zotero é relativamente limitado e, portanto, a não ser que comprem espaço no servidor do Zotero, ele só vai sincronizar ou só deve sincronizar as referências bibliográficas e as notas de investigação e não os ficheiros PDF, ficheiros Word, ficheiros de imagem, de vídeo, por aí fora que vocês queiram introduzir, mas ele guarda um backup no servidor do Zotero, ele guarda um backup dessa informação. Ou seja, se por acaso acontecer um acidente qualquer ou um roubo do vosso computador, não é? Vocês perdem tudo no computador, menos o Zotero. E, portanto, a informação que estava no Zotero fica guardada e vocês podem, a partir do momento em que voltam a instalar o Zotero noutro computador, fazem a sincronização e ele vai recuperar toda aquela informação. Portanto, eu há bocadinho estava a dizer que a informação do Zotero não ia ser roubada, o que não quer dizer que ela não fosse valiosa. Se vocês estiverem no meio da escrita de uma tese de mestrado, não é, e de repente perderem a base de dados onde tinham armazenadas todas as referências e notas de investigação, vai ser problemático. Eu diria que vocês no dia a seguir vão contratar um psicólogo porque a coisa não vai ser fácil. E, portanto, ter uma possibilidade de ter backup de toda esta informação é fundamental. Terceira vantagem é que com esta sincronização vocês podem aceder
eu vou agora guardar aqui isto, fechar aqui isto, vocês podem aceder a bibliotecas de grupo. E estas bibliotecas de grupo, que estou aqui a mostrar do lado esquerdo do ecrã, estas bibliotecas de grupo são, podem ser pequenos projetos, podem ser bibliografias individuais, ou bibliografias coletivas, ou seja, podem ser bibliografias que são partilhadas automaticamente entre vários utilizadores, não é? Porque pertencem ao mesmo projeto de pesquisa, porque são 2 ou 3 colegas que estão a fazer um trabalho em conjunto e querem partilhar a bibliografia entre eles, bibliografias e notas de investigação, porque é uma partilha só de bibliografia, e, portanto, permite fazer isso. Sei lá, posso dar aqui um exemplo, por exemplo, de um projeto a que eu estive associado há relativamente pouco tempo, da Universidade Católica, um projeto em que colaboram colegas do Instituto de História Contemporânea, colegas do CHAM, do IEM, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, e o projeto é sobre franciscanos na Ásia, e o que se fez foi criar uma conta, uma coleção no Zotero, uma biblioteca no Zotero, e com esta funcionalidade da sincronização, essa biblioteca é partilhada entre os vários investigadores do projeto. Ou seja, eu tenho acesso a toda a informação, vejam aqui estão fontes registadas, está a bibliografia, e eu tenho acesso a toda essa informação aqui do lado direito. E, portanto, esta informação pode ser copiada para o meu computador, pode ser usada nas minhas notas de rodapé, por aí fora. E tudo o que eu faça aqui é automaticamente partilhado com todos os colegas do projeto também. E, portanto, tem estas possibilidades. Partilhar informação entre vários computadores, nossos, próprios, individuais, e aí ele só partilha a parte da biblioteca, da vossa biblioteca, permite fazer backups da informação no servidor do Zotero e permite partilhar bibliotecas colaborativas entre vários colegas. Por exemplo, uma bibliografia que foi feita há relativamente pouco tempo num projeto do Instituto de Estudos Medievais, por exemplo, só para vocês verem a potencialidade destas informações. Ora bem, aqui nos grupos, deixem cá ver se eu encontro, onde é que está? Este aqui, precisamente. Este IST-MED-PORT é uma biblioteca que disponibiliza 6.220 referências bibliográficas da historiografia de Portugal medieval, produzidas desde 1950. E como esta, há bibliografias para sociologia, antropologia, filosofia, sociologia, história da arte, o que vocês quiserem. Muita coisa. Por exemplo, história da arte africana. Tenho aqui, nem sei por que razão é que estou nesta biblioteca. Sei, por acaso sei porquê. Esta, por exemplo, dos hotéis vitrários foi um projeto a que estava ligado, as humanidades digitais, são vários projetos em que eu estou ligado aqui, mas, por exemplo, esta do IST-MED-PORT, o que ele permite é que é um projeto que foi coordenado pela professora Lourdes Rosa e que tem 29 pessoas a aceder a esta bibliografia. Vocês podem pedir para acederem a esta bibliografia, e a partir do momento em que acedem, em que vos é dada a autorização para vocês acederem, vocês têm acesso a todas estas 6.220 referências da historiografia que estão organizadas, estão introduzidas com cuidado, portanto estão completas as referências bibliográficas por aí afora, e vocês partilham, no fundo, com outros investigadores estas informações. Tá? E, portanto, uma funcionalidade que era aparentemente simples, ou que não diria assim muito, esta funcionalidade da sincronização, permite que vocês usufruam de todas estas opções avançadas do Zotero. Ora bem, então
Falando agora um bocadinho de como introduzir informação no Zotero e como organizar essa informação. A melhor forma, quando vocês instalam o Zotero por defeito, no início, a única coisa que vos apresenta é esta pasta, a minha biblioteca, vazia, não tem lá nada dentro. E vocês devem ir construindo coleções, construindo pastas, estão aqui, novas coleções, para irem organizando a informação. Não é? Eu tenho aqui as pastas organizadas de acordo com os temas que vou investigando, ou projetos a que estou ligado, ou então material para as minhas cadeiras, por exemplo, História das Revoluções, História da Revolução Francesa, projetos que eu tenho para desenvolver, por exemplo, História e Cinema, coisas assim. E, portanto, convém dar ordem nas coisas e não colocar tudo ao molho e fé em Deus, não é? Como é às vezes normal colocar tudo no ambiente de trabalho, não é? Mas dar ordem às coisas. E, portanto, a dar ordem às coisas aqui é criar pastas com temas, onde depois vamos organizar a informação. Tudo aquilo que nós introduzirmos no Zotero numa determinada pasta fica disponível nesta área central e pode ser alterado, apesar dele importar automaticamente, já vamos ver a seguir, dele importar automaticamente os dados, nós depois podemos alterar os dados manualmente, corrigi-los, até porque em alguns casos ele importa bem, noutros casos importa mal. Isso também depende da qualidade da informação que está disponível online. Bem, depois de organizarem a pasta onde querem colocar as vossas referências bibliográficas, o tema que eu vou aqui usar como exemplo é o tema da escravatura, é um tema que eu uso normalmente nas minhas aulas. Não que eu seja um perito, um expert na temática da escravatura, mas porque é uma temática que vai cobrir todas as épocas da história. É uma temática que ainda hoje é muito debatida, sei lá, em várias áreas disciplinares, da antropologia à sociologia, ciência política, à filosofia, por aí fora, e portanto pode servir como exemplo para isto, como podia ser outra coisa qualquer. Ora bem, depois de estar selecionada a pasta, os métodos de introdução de dados no Zotero são vários. Desde o método automático usando o browser da internet, até ao velhinho método tradicional de usar o teclado do nosso computador. Para isso, quando chegamos ao ponto de não conseguir encontrar sítio da internet nenhum onde esteja a referência bibliográfica que nós queremos introduzir, temos que ir aqui aos novos itens, acrescentar, escolher um novo item, um artigo em jornal, um artigo em revista científica, um livro, uma secção de livro, neste caso é um capítulo de um livro, ou muitas outras coisas. Vocês podem introduzir cartas, diplomas legais, dissertação, emissões de iPod, emissões de telefone, televisivas, livros, gravações de vídeo, áudio, filmes, mensagens, websites, teses, por aí fora. A tipologia de documentos que vocês podem colocar aqui é muito, muito significativa. Obra de arte é tudo o que tem a ver com iconografia, desde pintura, imagem, gravura, fotografia, por aí fora, é classificada aqui como obra de arte. E, portanto, este é um método de introdução. Manualmente, selecionando uma tipologia de documento e depois introduzindo os dados manualmente. Na maior parte dos casos, nós introduzimos esses dados de forma automática, né, usando o browser da internet. Aqui, vou procurar uma página sobre a escravatura, por exemplo. Deixem cá ver se eu me lembro. Made. Ok, pronto. Esta página, por exemplo, The Differences Slavery Made, é uma página, é um artigo científico sobre a escravatura, mas todo criado em formato digital.
E é um artigo de boa qualidade, científico, académico, por dois especialistas na área da escravatura, dos estudos sobre a escravatura, mas também na área da história digital, e, como tal, pode ser uma boa fonte de pesquisa sobre a temática da escravatura. Para isso, quando vocês estão num website e querem recolher a informação sobre este website para depois mais tarde citarem em nota de rodapé ou na bibliografia, ou mais tarde voltarem ao website e poderem ler com atenção esta informação, o que vocês têm de fazer é, no Zotero, selecionar a pasta, só precisam fazê-lo uma vez, no início da vossa pesquisa, selecionar a pasta onde vocês querem que aquilo fique e, no browser, usar este botão do Zotero em formato de página web que diz ali Save to Zotero, Web Page. Ao clicarem, ele vai introduzir na pasta escravatura a informação relativa a este website. E cá está. Nós temos aqui a informação. Deixem-me só esconder aqui isto, ok? Nós temos aqui a informação, o título da página. Ele recolheu o URL, o endereço da página, e recolheu a data, registou a data e hora a que a página foi consultada. Se houver mais alguma informação adicional para registar sobre esta página, nós podemos introduzir essa informação. Neste caso aqui seria útil introduzir e necessário introduzir o nome dos autores, isto pode ser escrito aqui, né? E a partir deste momento vocês ficam com os dados necessários para depois fazer a citação bibliográfica desta página de internet. Mais do que isso, no caso das páginas de internet, ele não só guarda a referência bibliográfica, mas guarda também no vosso computador, porque a partir do momento em que vocês têm esta informação no Zotero, ela está guardada no vosso computador, ele guarda também uma cópia da primeira página do site que vocês estão a consultar. Neste caso, todo este texto fica guardado automaticamente no vosso Zotero, e mesmo que a página daqui a um ano desapareça, vocês ficam com um registro dessa mesma página. Eu vou clicar aqui para abrir e, se vocês repararem, aqui na barra de endereços, ele tem aqui um endereço para o meu computador, para o Zotero, onde esta informação está guardada. E, portanto, isto já não é uma página de internet, isto é uma cópia dessa página que está guardada no meu computador e eu não vou perder mais tarde esta informação, mesmo que o website desapareça por qualquer motivo. Portanto, em qualquer website que vocês queiram, o processo de introdução, de captura, no fundo, da informação bibliográfica é feito através do botão do Zotero, tão simples como clicar num botão. Ora bem, o Zotero, obviamente, permite ir buscar informação a muitos sites. Se vocês fizerem uma pesquisa sobre escravatura, slavery, eu vou usar a expressão em inglês, slavery em Brasil, por exemplo, vocês podem fazer a pesquisa em variedíssimos sites. Por exemplo, usando o Google Scholar. O Google Scholar é uma base de dados do Google que permite pesquisar informação estritamente académica. Ele vai limpar todo aquele ruído das Wikipédias e dos sites que não interessam para nada, vai-vos trazer apenas informação bibliográfica. Bem, e aqui ele traz um conjunto de referências bibliográficas à pesquisa que eu fiz, Slavery em Brasil, e estas pesquisas bibliográficas eu posso aqui ver se alguma destas pesquisas, se algum destes resultados me interessa, se algum destes resultados é interessante para a pesquisa que eu estou a fazer. Eu vou aqui escolher de forma completamente aleatória, não é? Mas vou-vos mostrar como introduzir estes dados. No caso do Google Scholar, vejam que o botão do Zotero mudou, aqui em cima do lado direito. Não é? Ele mudou e esta pasta amarela permite que eu selecione dos 10 resultados desta página aqueles que eu quero que sejam introduzidos como bibliografia no meu Zotero, na minha pasta do Zotero. Vou escolher estes dois apenas porque sim.
Mas, obviamente, quando vocês estão a trabalhar, têm que ser cuidadosos na escolha da informação que vão introduzir, obviamente. Clicando OK, ele vai guardar estas referências no Zotero. E vejam, já estão aqui a referência ao título, autor, editora, data de publicação. Neste caso, The Black Man in Slavery and Freedom in Colonial Brazil, o nome do autor, ou autores, se for em caso disso, a editora Springer, 1982. O que é que falta aqui? Falta o local de publicação. Mas aqui o local de publicação eu posso, se quiser, posso acrescentar. London, a Springer acho que tem a sede em Londres, e eu posso completar os dados de citação, e estes dados são completos. Eu só preciso, para fazer uma citação completa deste livro, só preciso disto: o título, o nome do autor, local de publicação, a editora e a data em que foi publicado. Em alguns casos pode ser pedido o ISBN ou coisa assim, mas na maior parte dos casos não é necessário. E pronto, e estão a ver, facilmente ele introduz a informação aqui, e se por acaso não forem livros e forem artigos, deixem cá ver se por acaso encontro aqui algum artigo, talvez este, por exemplo, Resistance and Accommodation in 18th Century Brazil, ele vai identificar aquilo como, não como um livro, mas já como um artigo, e mais do que isto, ele vai, se possível, ele vai fazer o download automático do PDF, se esse PDF estiver disponível e se nós tivermos acesso a esse PDF. Portanto, neste caso aqui, vejam, ele foi buscar a referência a este artigo, toda completa, título, autor, título da revista, o volume, o número, as páginas, o ano, e mais do que isto, ele trouxe o PDF do artigo. E este PDF está guardado já no meu computador. Se eu clicar e abrir, ele vai abrir no meu computador, está guardado. Obviamente que isto não acontece se por acaso os PDFs em causa estiverem guardados numa base de dados de artigos à qual vocês não têm acesso, só pagando. E, portanto, nesses casos ele não faz. O Zotero não é um software de pirataria, não é? E, portanto, não vai fazer isso. Mas, se por acaso vocês acederem ao PDF numa outra base de dados, de uma outra forma, ele pode fazer esta introdução. Eu peço só... Desculpa, eu vou só acender a luz. Isto é as coisas de estar em casa. Senão daqui a pouco deixam de me ver. E, portanto, tem também esta vantagem de poder fazer o download automático do PDF e, melhor ainda, ele associa o PDF à referência bibliográfica. Eu sei exatamente o que é que este full text é. Este full text é o texto Resistance and Accommodation in 18th Century Brazil. É este artigo que está aqui guardado já no meu Zotero. E mais tarde posso pesquisar, inclusive, porque ele permite fazer pesquisa dentro do próprio conteúdo do PDF. Se o PDF estiver em formato de texto, com os caracteres reconhecidos, ele permite fazer essa pesquisa. Ora bem, vamos acumulando informações, não é, sobre o nosso tema. Esta temática, por exemplo, pode ser pesquisada também no Google Books. Por exemplo, sei lá, neste caso aqui, From Slavery to Freedom in Brazil, acho que este foi um daqueles que eu introduzi há pouco. Por exemplo, este Slavery in Brazil. Ao aceder ao livro, no Google Books eu permito-me ler uma parte só do livro, mas ao aceder ao livro, reparem que o símbolo do Zotero lá em cima, no canto direito, mudou novamente e agora é em formato de livro. Eu clico e ele guarda a informação do livro, uma vez mais, faltando apenas o local de publicação. Cambridge University Press, isto seria Cambridge mesmo, Cambridge. Pronto, e tenho aqui a informação sobre o livro. Ele por vezes faz pequenos erros. Por exemplo, é provável, não tenho a certeza, mas é provável que este livro não seja
Deixem cá ver. Não seja de autoria, mas pode ser de organizado por, editado por, e não de autoria. Por acaso este é. Mas em alguns casos ele não coloca aqui se é autor ou se é editor do livro. E, portanto, vocês podem também aqui alterar esta informação. E, portanto, vai buscar páginas de internet, vai buscar referências bibliográficas ao Google Scholar, ao Google Books. Se vocês estiverem a navegar no Amazon, onde é que está o Amazon? Eu tinha para aqui alguns o link do Amazon, está aqui. Se vocês estiverem a navegar no Amazon e encontrarem um livro que acham interessante, vocês podem aceder ao livro e, mais uma vez aqui no canto, recolher a informação bibliográfica daquele livro para o vosso Zotero. E cá está, vejam, neste caso aqui até trouxe informação a mais. Estes dois nomes, Cambridge, New York, não vale a pena, só aquele. E este First Edition, se quisermos, também podemos eliminar. Mas pronto, está a informação do livro aqui associada. Ele não traz o livro, obviamente, né? Neste caso. Faz apenas uma cópia da página onde nós encontramos o livro, mas não traz o livro. A não ser que um PDF do livro estivesse acessível gratuitamente na página. E, portanto, em quase todos os sites, em muitos sites de compras, em sites genéricos como o Google Scholar, em sites mais académicos, ele faz essa recolha de dados. Ou então, em bibliotecas. Se vocês forem a uma qualquer biblioteca, deixem cá ver, por exemplo, LocGov, Biblioteca do Congresso Americano, por exemplo, se vocês forem fazer pesquisa na Biblioteca do Congresso, ora, não é isto, o que é que se passa? Ok. Ele está a ver se eu não sou apoiante do Trump para me deixar entrar, provavelmente, pronto, registou-se, não sou. E vocês podem fazer aqui também a pesquisa, mais uma vez, Slavery, Brasil. Ele vai dar um conjunto de resultados, estão numa biblioteca, vai-vos dar um conjunto de resultados e vocês podem incorporar esses resultados na vossa pasta de pesquisa ou através... Não, neste caso não permite, deixem cá verem, às vezes dá erro, dependendo, isto também tem a ver com as configurações da rede. Deixem ver, ou através, mas aquilo normalmente funciona, através daquela listagem da pasta amarela, ou então aqui, clicando no livro e ele vai buscar a referência bibliográfica do livro que nós queremos incorporar na nossa bibliografia. Como deve ver, não estou a ter cuidado nenhum na seleção das obras, mas também não é isso que aqui interessa, apenas demonstrar-vos como é que vocês usam o Zotero aqui. Quem diz a Biblioteca do Congresso Americano diz a Biblioteca Nacional. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre escravatura no Brasil na Biblioteca Nacional, onde é que está a Biblioteca Nacional? Está aqui, na Biblioteca Nacional, ele dá-vos os conjuntos de resultados, neste caso 50 resultados, e tem aqui o símbolo do Zotero, e vocês podem escolher, sei lá, memória a respeito dos escravos e a presença africana na Amazónia colonial, por exemplo. Clicam e ele vai à Biblioteca Nacional buscar a informação e registra essa informação no vosso Zotero. É uma informação completíssima, vejam, dá a série, dá o número da série, dá o título curto, em alguns casos chega a dar o resumo do livro aqui, e, portanto tem muita informação associada. Vejam neste outro, a presença africana na Amazónia colonial, uma informação completa, só não vos dá a cota do livro, mas se vocês quiserem também o podem registar aqui. Na biblioteca da faculdade, infelizmente, o Zotero não funciona. O software que é usado na biblioteca da faculdade ainda não é compatível com
com o Zotero, e portanto não permite isso aí funcionar, mas ele funciona em muitas outras bibliotecas. A Biblioteca Municipal, por exemplo, de Lisboa. Aqui também a mesma coisa, vocês podem aceder à referência bibliográfica específica e introduzir no Zotero essa mesma referência bibliográfica. Cá está. Ou da concorrência, a Biblioteca da Universidade de Lisboa. Não é? Não digam a ninguém que eu vos estive a mandar para a Biblioteca da Universidade de Lisboa, peço-vos, não é? Isto fica só entre nós, faz conta que ninguém está a ver. E aqui a mesma coisa, fazer uma pesquisa e ou selecionar o que nós pretendemos introduzir no Zotero, ou consultar especificamente uma referência bibliográfica e no botão aqui do canto direito vocês têm a possibilidade de introduzir essa informação no Zotero. E obviamente vão acumulando coisas. Por exemplo, e para terminar esta recolha de referências bibliográficas, as grandes bases de dados de artigos científicos. Não se podem nunca esquecer desse manancial de informação, e no caso específico, talvez a mais conhecida seja a JSTOR, por exemplo. Não é? E na JSTOR vocês podem fazer uma pesquisa, e aqui encontram desde book chapters, tanto capítulos de livros, a artigos de revista. Não é? E também aqui vocês podem selecionar pela listagem que aqui está, ou então entrar no artigo especificamente. Se o PDF estiver disponível, vocês conseguem fazer o download do PDF quando, aqui clicando no botão do Zotero, vão introduzir a referência bibliográfica. Neste caso é provável que ele não deixe, até porque eu não estou ligado à VPN da faculdade, e portanto é provável que ele não deixe fazer, mas a referência bibliográfica está aqui completa, do artigo que eu acabei de escolher. Mas se eu, deixem cá ver, se eu escolher aqui os dados a que tenho acesso, não sei se por acaso tenho para aqui essa informação, acho que não. Sim, tenho aqui o conteúdo para o qual eu tenho acesso, por exemplo. E neste caso, se eu quiser introduzir este artigo, o PDF vem atrás. Selecionar aquele, clicar OK. E ele vai recolher a informação bibliográfica e vai fazer o download do PDF e associar esse PDF. Não fez. Por algum motivo não está a conseguir fazer. Deixem ver. Download PDF. Ok. Há para aqui um conjunto de pequenas... Pronto, mas ele fez, neste caso, fez o download do PDF, não o associou, mas isto também é simples. Mais tarde daqui a pouco vou explicar. E, portanto, podem fazer a informação. Neste caso, ele fez o download da referência bibliográfica. E agora, se eu tenho acesso ao PDF de outra forma, eu posso, por exemplo, guardar o PDF no meu computador, aqui na pasta documentos. Vou-lhe chamar lixo, que é para depois me lembrar de mandar isto para o lixo. Não posso, porque tenho uma pasta chamada lixo. Ok, está bem. Guardar. Pronto, fechar. E se eu quiser agora, posso ir buscar o PDF que guardei, arrastá-lo para dentro do Zotero, largar em cima da referência bibliográfica e a partir deste momento o artigo em PDF fica guardado dentro da pasta do Zotero, dentro do computador. Estando guardado na pasta do Zotero no computador, eu posso apagá-lo desta outra pasta, porque ele está guardado a algures no meu computador, na pasta raiz do Zotero, não preciso ter uma cópia no outro lado qualquer. E, portanto, aqui tenho mais uma vez o PDF e posso abri-lo a partir daqui do Zotero.
E, portanto, a introdução de dados automaticamente através do browser é mais ou menos isto que eu expliquei. Não tem ciência nenhuma, como podem ver, o software é muito fácil de utilizar, muito intuitivo. Em qualquer base de dados de artigos ele vai funcionar. Numas vocês conseguem fazer o download do PDF automaticamente, outras não conseguem, mas isso depende muito das configurações da base de dados. E, portanto, mas há sempre forma de introduzir isto no Zotero. Ora bem, outras formas de introduzir. Manualmente, eu posso introduzir um artigo de uma revista, ou um livro, ou um capítulo, ou seja aquilo que for, manualmente. Seleciono ali, escolho a tipologia e depois ele vai-me abrir estas colunas aqui do lado esquerdo e eu posso introduzir os dados. Neste caso vou pôr aqui coisas completamente idiotas, né? Só para mostrar. Aqui não interessa. Data 1234, mas o livro seria facilmente introduzido assim. Há outras formas de o fazer, como é óbvio. Apagar aqui, mover item para o lixo. Há outras formas de fazer. Por exemplo, através através dos identificadores bibliográficos. E esses identificadores bibliográficos podem ser o ISBN, o DOI ou outros. Neste caso, um ISBN, por exemplo, um ISBN que eu já tinha aqui copiado de outro livro, se eu colocar ali o ISBN do livro, o ISBN é o código que está junto ao código de barras do livro, se eu colocar aqui e fizer Enter, na maior parte dos casos, não dá para todos, os livros mais antigos ou livros que, por exemplo, portugueses que não estão publicados no estrangeiro ou que não estão em bibliotecas estrangeiras, normalmente isto não funciona, mas em livros que circulam internacionalmente, a utilização do ISBN permite fazer isto. Depois de introduzir o ISBN, Enter, e ele automaticamente foi buscar, neste caso, a Biblioteca do Congresso americano, como estão a ver aqui do lado direito, a referência bibliográfica ao livro completa, usando o ISBN que eu tinha introduzido há pouco. Por exemplo, na minha biblioteca pessoal, ou seja, o volume, onde é que está? A minha biblioteca pessoal está aqui, casa, 720 livros que eu tenho para aqui atrás, neste móvel, aqui na minha casa, e bem à vontade, 2/3 destes livros foram introduzidos na base de dados do Zotero através do ISBN. Eu apenas tive que digitar os códigos e ele automaticamente ia-me colocando na base de dados toda a informação bibliográfica, o que me poupou um tempo imenso na construção da minha bibliografia. Outra forma de vocês introduzirem as referências bibliográficas. Deixem cá ver. Ok. Outra forma de vocês fazerem a introdução das referências bibliográficas, eu vou aqui apagar umas coisas só para demonstrar o que quero fazer, é, por exemplo, se vocês tiverem PDFs guardados no vosso computador, alguns numa pasta qualquer, foram acumulando PDFs atrás de PDFs e agora querem dar ordem naquilo. Vocês podem pegar nesses PDFs, arrastar os PDFs para o Zotero, aí não os vão colocar em cima da referência bibliográfica, porque vocês ainda não têm referências bibliográficas para eles, vão colocá-los fora das referências bibliográficas, e o que o Zotero faz é, se for possível, porque em alguns casos não é, mas quando é possível, ele vai automaticamente procurar na internet a referência bibliográfica daquele PDF, cria essa referência bibliográfica e associa aquele PDF à referência bibliográfica. E isto faz isto para 1, para 10, para 100. Obviamente, em 100, vocês são capazes de conseguir, sei lá, 60, 70 PDFs identificados. E os outros ele não consegue fazer, ou porque os PDFs não têm texto, são em formato de imagem, ou porque são de uma revista que não está online, ou por outros motivos, vários. Ele não consegue identificar. Mas aí 60% a 70% provavelmente ele consegue identificar automaticamente a partir do momento em que vocês colocam o PDF aqui dentro.
Portanto, as várias formas de introdução da informação aqui do Zotero são possíveis de fazer. Depois da informação estar no Zotero, obviamente, ela tem que ser organizada. Convém que seja organizada. Uma forma óbvia de organização é colocar em pastas e em subpastas a informação. Outra forma é aplicar etiquetas, no fundo, palavras-chave de assuntos associados às várias referências bibliográficas, para depois vocês mais tarde poderem fazer pesquisa nestas referências bibliográficas. Por exemplo, aqui neste registro eu vou-lhe colocar, isto é sobre o Brasil, vou-lhe colocar a etiqueta Brasil. Sei que é também um livro sobre a escravatura, foi esse o tema que eu andei à procura, vou-lhe colocar. E neste caso a temática é sobre o café. Café, por exemplo, e sei que isto é sobre o século XIX. Estão a ver? E, portanto, à medida que eu vou criando as etiquetas, elas vão aparecendo também aqui no lado esquerdo, e eu posso ir depois associar, vejam, este livro é sobre o Brasil, este é sobre o Brasil, este é sobre o Brasil, este também, este e este. Todos estes são sobre o Brasil, os outros não tenho a certeza, este também é. Eu posso pegar neles, arrastá-los para cima da etiqueta Brasil e automaticamente a etiqueta Brasil fica associada a todos eles. Àqueles que eram sobre o Brasil. Este, por exemplo, será sobre, sei lá, não sei exatamente qual é este. Mas há aqui um que é sobre a Jamaica, por exemplo. Este é sobre a Jamaica, por exemplo. Também abarca o século XIX. Ora bem, para que é que serve isto? Perdemos tempo com isto, obviamente, com esta classificação das referências bibliográficas. Mas o tempo que perdemos é muito escasso, face àquilo que ganhamos depois. Com meia dúzia de referências bibliográficas, neste caso aqui estão quantas? Estão 14 referências bibliográficas. As vantagens da utilização deste sistema não são grandes, mas quando vocês têm, como eu tenho na minha biblioteca, deixem cá ver, 14 mil referências bibliográficas, então aí a coisa já é diferente. Não é? Eu tenho que ter um sistema de classificação desta informação, então não consigo encontrar nada. Não é? Mas, por exemplo, aqui eu posso tentar ver quantos livros eu tenho sobre escravatura, ou quantas referências. Neste caso, escravatura, só tenho esta. Foi a única a que eu associei, não associei mais nenhuma ainda. Sobre o século XIX, tenho duas. Sobre o Brasil, tenho todas estas. E quantas destas do Brasil estão classificadas como século XIX? Seleciono e tenho aqui uma. E, obviamente, isto fica melhor consoante foi mais competente ou menos competente a nossa classificação, né, por etiquetas de todos estes itens. E, portanto, esta forma de organização é fundamental para vocês encontrarem informação. Depois, obviamente, podem encontrar informação usando este formulário de pesquisa aqui. Quero saber todos os livros que estão aqui sobre o Brasil, ou todas as referências que têm Brasil com Z, ou então todas aquelas que são Brasil com S. Também posso procurar, por exemplo, Portugal. Portugal não existe. Mas será que procurando em tudo encontro Portugal? Sim, porque procurando em tudo, provavelmente na página onde eu fui buscar esta informação, havia uma referência a Portugal, uma etiqueta, seja aquilo que for. Posso também usar este tudo para procurar dentro do próprio PDF, do conteúdo do PDF. Deixem ver, por exemplo, aqui uma qualquer coisa, American, por exemplo.
Não sei se isto existe. Se eu fizer a pesquisa normal aqui por American, vai-me aparecer apenas estas duas referências. Não é? Vão aparecer apenas estas duas referências. Se eu fizer a pesquisa com tudo, vão-me aparecer as referências. Neste caso, o que está a negrito são todos os locais onde tem as referências. Neste caso, dentro do PDF estava a palavra American e ela é também encontrada. E, portanto, podemos organizar a informação, podemos pesquisar a informação depois, mais tarde, e, portanto, tudo isso é fundamental quando nós estamos a produzir conhecimento, conseguir aceder facilmente à informação para poder usar mais tarde, e o Zotero permite isso. Permite mais, permite que vocês visualizem os vossos dados de uma forma mais eficaz, de uma forma mais coerente, de uma forma mais organizada. Eu tenho aqui uma outra pasta onde já tinha feito alguns testes e, portanto, já meio mais ou menos preparada, também com coisas sobre a escravatura. E numa pasta onde vocês têm um conjunto de referências bibliográficas, eu aqui só tenho 18, mas vamos supor que vocês tinham para aqui 100 referências ou 50 referências, vocês podem aqui nas ferramentas usar esta linha de tempo e o que ele faz, depois de organizarem aqui a primeira faixa por ano, a segunda por década e a terceira por século, ele vai organizar aquelas referências bibliográficas cronologicamente e permite-me isso olhar, por exemplo, para esta cronologia e tentar perceber quais são os temas mais frequentes numa década, por exemplo. Na década de 90, quais eram as temáticas que eram faladas sobre a escravatura? E vou para a década de 2000 a seguir. E que temáticas se continuaram ou não continuaram a falar? Óbvio que eu aqui estou apenas com 18 referências bibliográficas e isto permite muito pouca interação. Mas quando vocês têm muito mais coisas, vocês podem fazer muito mais e retirar muito mais desta informação. Podem, inclusive, destacar a cor, por exemplo, todas as referências a Brasil organizadas cronologicamente que vocês têm aqui. Ou referências, por exemplo, a Portugal. Ops, Portugal. Estão a ver? E, portanto, é possível organizar também, visualizar esta informação de maneira a fazer, por exemplo, a construir um estado de arte sobre o assunto que estamos a trabalhar. E o estado de arte, como aqueles alunos que já estão no mestrado ou no doutoramento sabem que é fundamental em qualquer tese académica. Ora bem, depois esta informação, depois de estar organizada, de estar explorada, de estar analisada, ela pode ser usada para produzir texto académico. E o que eu trago aqui é apenas um pequeno exemplo, um pequeno texto, nem sequer liguem aos parágrafos, eles foram copiados aleatoriamente de outros textos, apenas para funcionarem aqui, mas vamos supor que isto é um trabalho vosso, um trabalho de licenciatura, uma tese de mestrado, um artigo para uma revista, uma comunicação para um congresso, seja aquilo que for. E vocês, depois de escreverem, têm que justificar aquilo que escreveram, têm que colocar uma nota de rodapé, dizer que retiraram aquela ideia daquele sítio, retiraram aquela referência, aquela citação daquela página, por aí fora. Ora bem, isto permite, o Zotero permite, a partir do momento em que vocês instalaram no Zotero, como eu há pouco referi, aqui nos processadores de texto, a partir do momento em que vocês instalaram esta ligação ao Microsoft Word, ele permite no Word ter aqui um menu chamado Zotero, onde vocês podem interagir com a informação que têm no Zotero. E no sítio onde vocês querem, por exemplo, colocar uma nota de rodapé, no final do parágrafo, por exemplo, querem colocar uma nota de rodapé, vocês já não vão usar as notas de rodapé normais do Word, vão usar aqui os botões para introduzir as citações. Neste caso, vou introduzir uma citação
bibliográfica. A primeira vez ele pergunta-me qual é o estilo de citação bibliográfica que eu quero usar. Neste caso eu vou usar, por exemplo, o full note do Chicago Manual of Style. Clico OK. E ele vai à pasta onde eu estou a trabalhar, no Zotero, pasta dos testes. Vai-me buscar todas as referências bibliográficas e eu posso dizer, olha, aquela citação veio desta obra na página 15, por exemplo. Ou deixar sem página, tanto faz. Clico OK. Ele cria a nota de rodapé e cá está, a citação bibliográfica arrumadinha como deve ser. Vou para o segundo parágrafo, uma segunda nota, neste caso agora de um artigo, na página 254. Clico OK. Nota e a referência bibliográfica cá em baixo, citada como deve ser, de acordo com os padrões daquele estilo de citação bibliográfica. Terceiro parágrafo, este é enorme. Terceiro parágrafo, uma nova nota, e neste caso, neste parágrafo que é enorme, eu vou querer citar duas coisas em simultâneo. Fontes múltiplas, a escravatura urbana e freedom. Posso atribuir páginas a cada uma delas ou deixar sem página, dependendo da necessidade da citação. E cá está, ele dá a informação. Estes pequenos erros que tem aqui estão relacionados com o facto de eu não ter verificado se a informação estava correta quando o Zotero importa. Ele faz coisas muito boas, fantásticas, mas ainda não corrige os dados por nós. Portanto, isso ainda temos que ser nós a fazer. Por fim, uma última citação para exatamente uma coisa que eu já citei anteriormente. O mesmo artigo já citado anteriormente. E ele automaticamente vai reduzir a citação de acordo com as regras daquele estilo de citação. No final, vocês querem fazer a bibliografia, obviamente, não é? E a bibliografia pode ter outras referências, mas tem que ter todas as referências das notas de rodapé. O Zotero faz isso automaticamente. Basta clicar no botão e ele vai construir a bibliografia e organizar esta bibliografia de acordo com as regras do estilo de citação bibliográfica. Querem introduzir mais referências bibliográficas? Para além daquelas que foram citadas, podem fazê-lo. Clicam, podem editar a bibliografia e aqui podem acrescentar mais umas quantas referências bibliográficas, incluindo um site, por exemplo, à vossa bibliografia. Clicam OK e ele atualiza a referência da bibliografia, citando todas as coisas que entretanto foram, que vocês escolheram para a vossa bibliografia. Mais ainda, tem uma outra vantagem. Vejam, eu estou aqui a trabalhar com 4 notas de rodapé, uma pequeníssima bibliografia, num exemplo feito muito rápido. Se vocês estiverem a produzir um texto de 20 páginas, vocês vão ter para aí 30, 40 notas de rodapé, ou 20 notas de rodapé, seja aquilo que for. É muita coisa para gerir. Se estiverem a fazer uma tese de mestrado, vão gerir centenas de notas. Se estiverem a fazer uma tese de doutoramento, se estiverem a fazer uma boa tese de doutoramento, vão trabalhar com centenas, quase mais de 1000, em alguns casos, notas de rodapé. É impossível não cometer erros nessas notas de rodapé. É impossível não perder tempo infinito nessas notas de rodapé. O Zotero pode ajudar a fazer isso. Não corrige os erros por vocês, mas pode ajudar a, pelo menos, que estas informações sejam mais rápidas de introduzir aqui e de forma mais eficaz. No final, vocês enganaram-se, não era o estilo de citação que vocês queriam. Vocês não queriam o Chicago Manual of Style full note, queriam outro. Bem, vão às preferências do documento e em vez do full note, escolhem o formato autor-data, que é aquele formato entre parênteses junto ao texto. Clicam OK e o Zotero automaticamente adapta a bibliografia, mas mais, automaticamente adapta também, deixa de haver notas de rodapé e passam a existir estas notas junto ao texto.
querem mudar novamente para o estilo, por exemplo, da FCSH, do Departamento de História, estilo de citação do Departamento de História, clicam OK. Ele passou novamente para as notas de rodapé e o estilo de citação na bibliografia mudou, cumprindo as regras que estão definidas para aquele estilo bibliográfico, obviamente. Depois isto é guardar, imprimir, entregar ao professor, entregar para a defesa, enviar para o Congresso, para aquilo que vocês entenderem. Ora bem, para terminar, eu tinha dito que falava hora e meia, estamos quase, e depois abro às questões, às dúvidas que vocês possam ter. Fazer backups desta informação. Como vos disse, ele automaticamente faz o backup para o servidor do Zotero a partir do momento em que vocês definem nas preferências os dados da sincronização, mas em alguns casos vocês podem querer partilhar os dados com um colega que por qualquer motivo não consegue aceder aos vossos dados, porque vocês não os têm partilhados, são dados vossos, no fundo, da vossa biblioteca. Estes dados ninguém tem acesso, a não ser vocês, apenas é partilhado as bibliotecas de grupo. E se vocês querem partilhar uma bibliografia, por exemplo, se querem partilhar uma bibliografia ou guardar uma bibliografia para depois exportar para uma outra instalação do Zotero, ou se querem fazer um backup integral físico no vosso computador de toda a biblioteca, vocês têm aqui um conjunto de opções, que são, com o lado direito do rato, exportar a biblioteca, exportar a coleção, ou então exportar o conjunto de itens que vocês selecionarem e podem exportar os itens. Ele vai fazer vários formatos de citação, portanto é possível compartilhar isto com vários estilos de citação, com vários modelos de organização de dados, não é estilo de citação, modelos de organização de dados, e, neste caso, exportar apenas as referências bibliográficas, mas sem as minhas notas de investigação e sem os arquivos, sem os PDFs. Ele guarda, exportar itens, vou dizer-lhe, sei lá, escravatura, guardar, ele exportou. Eu agora posso, se quiser, remover isto. Aqui a escravatura também posso remover. E posso agora ir importar aquele ficheiro de backup que eu fiz. E ele vai criar uma pasta chamada escravatura com a informação que eu tinha lá dentro. Tá? E, portanto, é possível fazer um backup integral da base de dados e depois recuperar esse backup. Obviamente não façam backup no próprio computador, coloquem num disco externo, por aí fora, mas é um superlativo face ao backup que o próprio Zotero faz no seu servidor. Depois, obviamente, há aqui muito outro conjunto de informação que pode ser trabalhada, há muitas outras funcionalidades do Zotero que vocês podem usar, mas eu para já ficava-me com estas apenas, ficava por aqui e abria a dúvidas, não sei se há dúvidas ou comentários no Facebook, uma vez que isto está a ser transmitido online, se alguns dos presentes têm algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida que queiram colocar aqui, alguma coisa que eu expliquei se calhar depressa demais, mas no final espero que pelo menos tenha convencido 2 ou 3 de que o Zotero vale a pena aprender e vale a pena usar. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, alguma coisa que queiram perguntar, façam-no agora ou calem-se para sempre, como é costume dizer-se.
Professor, eu reparei que tinha aí a norma que nós usamos na faculdade, pelo menos tinha aí uma que se chamava Departamento de História. E como é que nós conseguimos isso, essa norma? Essa norma do Departamento de História, ou a norma portuguesa de citação bibliográfica, a NP 405, ela existe no Zotero, naquela listagem que eu mostrei no início, mas não está bem feita. Pelo menos não estava. O ano passado que eu testei não estava. É que eu já experimentei usar e não fica como nós usamos, com o apelido em maiúsculas, vírgula, Porque pronto, precisamente, porque a norma portuguesa de citação, a NP 405, que é disponibilizada pelo Zotero, tem erros. Está mal configurada. Pronto. Se vocês quiserem, eu tenho essa norma já corrigida num pequeno ficheiro e posso-vos enviar essas duas normas de citação e vocês depois podem introduzir essas normas no Zotero. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã novamente para vos mostrar assim rapidamente como fazer isso. Do que estamos a falar aqui é destes estilos de citação. E entre eles, o estilo de citação do Departamento de História ou então a NP 405. E esta NP 405 não é a que vem distribuída pelo Zotero, aqui no obter estilos adicionais, é uma que eu fiz juntamente com um colega vosso que está agora a fazer o doutoramento, o Paulo Alves, e que preparámos para corrigir aquela que existia. E esta, deixem-me só um bocadinho, esta norma, isto são os ficheiros que vocês podem adicionar, ou através do site do Zotero, ou por ficheiros específicos, e neste caso, deixem cá ver, vou-vos mostrar aqui onde é que está, Zotero, Styles, ora bem, deixem cá ver onde é que isto está. Está aqui, pronto, NP 405 e o ficheiro do Departamento de História da Faculdade. São ficheiros muito pequeninos, são ficheiros de CSL, Citation Style Libraries, são ficheiros que configuram, no fundo, o estilo de citação. E se eu vos enviar isto para o e-mail, e se vocês quiserem podem colocar lá na página da Associação de Estudantes, por exemplo, e o que têm que fazer é que, quando fizer o download, guardam no vosso computador e vão ao Zotero, às preferências do Zotero, clicam no citar, no sinal de mais, e vão à procura deste ficheiro no sítio onde vocês o guardaram, neste caso já está aqui, portanto não vou fazer isto porque obviamente ele já está instalado, selecionam o ficheiro, clicam abrir e ele instala aquele estilo de citação e vocês a partir desse momento podem usar o estilo de citação. Se vocês quiserem, depois no final da sessão posso-vos enviar isto para o e-mail para vocês compartilharem com os vossos colegas. Obrigado. Mais alguma questão? Não? Então é assim, eu tenho, como vos disse, está a ser gravado no Facebook e, portanto, vocês podem voltar à gravação sempre que quiserem e partilhar e por aí fora. Eu depois vou enviar para o vosso e-mail estes dois estilos de citação para vocês partilharem e assim que eu tiver a oportunidade, incluo no meu canal do YouTube um conjunto de vídeos sobre o Zotero também, que eu tenho já pré-preparados. E depois vocês podem partilhar os links desses vídeos juntamente com a gravação desta sessão, para que quem quiser desenvolver de forma mais pausada, digamos assim, a utilização do Zotero possa fazer. De qualquer forma, se vocês forem ao YouTube e procurarem Zotero, encontram centenas de vídeos a explicar todas as funcionalidades do Zotero. O próprio site do Zotero tem uma página de documentação que vos ajuda
a utilizar as várias funcionalidades do Zotero e, como vocês viram, um programa relativamente simples. Eu acho que em 2 horas consegui falar de praticamente todas as principais funcionalidades do software. Tá? Mas reforço isto mais do que apenas para informação bibliográfica, ele é um organizador de informação. Eu no meu Zotero, só para vocês terem uma noção, vou partilhar novamente, no meu Zotero eu tenho, sei lá, desde a informação de cadeiras, obviamente, mas tenho desde sites, livros, mas também tenho imagens. Por acaso aqui nesta pasta da história da Revolução Francesa acho que não tenho nenhuma, mas tenho em algumas destas páginas, agora já não sei qual delas, mas tenho informação sobre tenho imagens também, ou cartografia, por exemplo. Estão a ver, neste caso aqui tenho uma referência bibliográfica a um mapa, por exemplo. Tem coisas de som, há aqui coisas sobre som, não tenho a certeza, deixem cá ver, sons, por exemplo. Aqui por acaso não tenho, mas há vídeos que é possível introduzir aqui. Tenho aqui a pasta da História e Cinema, por exemplo. Onde é que está? Aqui. História e Cinema, por exemplo, tenho aqui a referência a um vídeo, não é? A referência a um artigo de um jornal, a páginas de internet, a teses, mestrado e doutoramento, por aí fora. Portanto, o que não falta aqui é informação. E ao nível dos projetos, por exemplo, será um projeto que eu tenho estado muito envolvido, a história da indústria do mármore, por exemplo. Eles têm aqui, onde é que estão? Imprensa, assim, imagens, onde é que estão lá as fontes? Fontes de uma cartografia, por exemplo. Fotografias. É guardada a referência bibliográfica à bibliografia, é guardada uma pequena nota sobre a bibliografia, sobre a fotografia, mas também é possível guardar, neste caso esta base de dados não tem, mas também é possível guardar aqui o ficheiro da fotografia, o ficheiro JPEG, ou TIFF, ou BMP da própria fotografia. E, portanto, tudo isto é utilizável aqui, depois é pesquisável mais tarde. Toda esta informação pode ser usada desde que, obviamente, vocês organizem a informação. Ou seja, o Zotero não pode ser uma espécie de contentor onde vocês vão introduzindo lixo, porque depois, no final, aquilo não serve para nada, se não estiver organizado. Espero que tenha sido útil. Não sei se tem mais alguma questão. Se não, ficamos por aqui. Agradeço-vos o convite. Portanto, está feito. Da minha parte, está feito. Obrigado, professor. Damos assim a sessão por terminada do workshop das ferramentas académicas. Muito obrigado ao professor Daniel Alves e aos participantes deste workshop. E se não existe mais dúvidas, portanto, acabamos de terminar este workshop. Muito obrigado. Ok, então pronto, então é só retirarem do live do Facebook, se quiserem. Até à próxima, meus caros. Até à próxima.